E aí, gente, nós vamos ver um vídeo introdutório sobre nosso novo assunto, fazendo a comparação de frações. E para isso eu vou utilizar o PDF que eu postei, né? Porque aí fica já explicando o nosso PDF, tá bom? Aí o PDF fica explicado para vocês. Então, quando a gente compara as frações, né, nós podemos utilizar o sinal de maior, de menor ou de igual. Olha o que diz aqui no PDF. Ó. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade, ou se elas são iguais. E para isso, em matemática, para a gente representar no papel, nós temos os sinais que eu falei, né? Nós temos comparação de frações com denominadores iguais. Eu trouxe aqui de um outro livro um exemplo que ele está desenhado, né? Então nós temos aqui o mesmo tamanho dividido em 8 partes, esse verde, e tem o mesmo tamanho, né, dividido em 8 partes, esse amarelinho. Só que na parte verde eu peguei 5, ele indicado aqui, portanto, por 5 oitavos. E na parte amarela eu peguei 3 partes, representada por 3 oitavos. No visual já dá para perceber que 5 oitavos é maior do que 3 oitavos. Quando as frações têm o mesmo denominador, 5 oitavos e 3 oitavos, quem tem o numerador maior é a fração maior. Por quê? Porque a fração também ela representa uma divisão. Porque eu estou dividindo algo que é maior, no caso o 5 é maior do que o 3, por um mesmo valor, ou seja, por uma mesma quantidade. Então, se eu estou dividindo em duas continhas, e no caso aqui a primeira, que é 5 oitavos, o 5 é maior do que o 3, o resultado do 5 pelo 8 da divisão vai dar uma respostinha maior. Então, se eu dividir na calculadora 5 por 8, vai dar 0,6 e alguma coisa, porque 6 vezes 8 é 48, 50, dá 0,6 e alguma coisa. E 3 por 8 dá 0,3 e alguma coisa, tá bom? Então, o de cá é praticamente o dobro. E essa visualização torna-se fácil, né? Perceber quem é maior, quem é menor, porque os denominadores são iguais. Então, o maior é o que tem maior numerador. Mas quando as frações elas possuírem denominadores diferentes, como é que vai ficar? Aí você pode fazer o seguinte, ó, igual essa questão aqui, ó. O aluno ele diz assim: acertei 2/3 das questões da prova. E a aluna fala que na mesma prova eu acertei 8/9 das questões. Então quem acertou mais? Quem acertou 2/3 ou 8/9? Aí na representação da figura nós temos a mesma prova. Como é a mesma prova, ela tem o mesmo tamanho na representação da figura. Então o André ele dividiu a prova em 3 partes, na figura no caso, né, para representar, e pegou 2 partes. E Renata dividiu a parte em 9, porque ela foi em 8/9, né, o denominador não é 9, então ela dividiu em 9. O de André, o denominador não é 3, é porque ele dividiu em 3. Lembrando sempre que o denominador é por quanto nós vamos dividir. Então, Renata dividiu em 9 partes e pegou quanto? Pegou 8. Na própria figura você já percebe que 8/9 é maior do que 2/3. E se a gente for fazer isso na forma numérica? Na forma numérica, nós temos uma técnica. Nós vamos pegar aqui os 2/3, olha ele aqui, trazer ele para cá, 2/3. Quem é o denominador da próxima fração? É o 9. Então, eu vou multiplicar 9 sobre 9. Por quê, pro?
Porque 9 sobre 9 é igual a 1, não é isso? Na divisão, 9 sobre 9 não é 1. É como se, no fundo, eu nem estivesse mudando o valor real da fração. Realmente eu não estou mudando. Só estou reescrevendo numa nova aparência. Então, eu vou colocar 9 sobre 9 porque eu não posso multiplicar só por 9. Porque se eu multiplicar por 9, eu estou aumentando 9 vezes a fração. E se eu multiplicar por 9 sobre 9, equivale a 1. Então, no fundo, na realidade, não estou mudando muita coisa. E aí eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. 2 vezes 9 é 18 e 3 vezes 9 é 27. Aí a outra fração, agora, em vez de pegar o 9, eu vou pegar o 3. Olha aqui, eu troquei. Na primeira eu peguei o 9 e para a segunda, que é 8 nonos, eu vou pegar o 3. Então, 8 nonos vezes 3 sobre 3. Porque 3 sobre 3 é igual a 1. E 8 nonos vezes 1 é 8 nonos. Ah, sim. Então, na verdade, essa fração vai ficar proporcional, porque vai aumentar o de cima e vai aumentar o de baixo. Um exemplo. Se você falar assim, 4 dividido por 2 é quanto? 2. Ah, por isso eu multiplicar o 4 por 3 e o 2 por 3. 4 vezes 3, 12, que é o de cima. E o de baixo, 2 vezes 3, 6. 4 por 2 na fração original dá 2. E depois das multiplicações, vai dar 12 sobre 6. E 12 sobre 6 dá quanto? Dá 2. Está vendo que a divisão ficou igualzinha. Aqui nós vamos ter, portanto, 24 sobre 27. 8 vezes 3 é 24 e 9 vezes 3 é 27. Então, não pode ser qualquer número. Perceba que para a primeira fração 2/3 eu peguei o segundo denominador. E para a segunda fração eu peguei o primeiro denominador. Sendo que eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Ó. Na primeira foi 9 sobre 9 e na segunda 3 sobre 3. Aí eu achei duas frações chamadas de equivalentes. Ó. Tanto o 2/3 é a mesma coisa de 18 sobre 27. Se você fizer na calculadora, aparentemente ele parece maior, mas ele não é. Porque quando você faz a divisão, dá o mesmo resultado final lá na calculadora. Então eu descobri, ó, como eu encontrei o que aqui agora, para que foi feito isso? Para achar frações com o mesmo denominador, tudo 27, ó, terminou em 27. 24 sobre 27 é maior do que 18 sobre 27. Mas isso aqui nós vamos ver depois, com outros exemplos, tá bom? Vai ficar mais fácil. Então, foi só uma introduçãozinha, para não ficar o PDF sem a explicação. Nós temos aí, pessoal, uma participação de outros colegas de trabalho, que a gente pega prontinho lá no YouTube, porque fica mais fácil, eles já fazem aquilo em tipo um laboratóriozinho que eles já têm montado, né? Nós temos prática de dar aula na sala de aula e agora na pandemia é só uma exceção. Então a gente faz em casa mesmo. Então lá eles vão explicar direitinho, a gente pega essas colaborações dos nossos colegas e eles vão ampliar o entendimento quando as frações forem com denominadores diferentes. É muito importante que vocês assistam aos vídeos. Eu tenho notado e falado sempre isso, né, nesses últimos dias, que eu sei se o aluno está acessando ou não. Porque quando você clica no link para acessar o vídeo, lá no YouTube ele vai marcar. Então dentro da minha conta no YouTube, ele vai aumentando. Então eu percebo, tem hora, sim, que de mais de 100 alunos, 162 alunos, se não me engano, no sexto ano, só no sexto ano no caso, aqui nosso, às vezes tem 32, 34, um dia tinha mais de 39. Isso mostra o que para o Pro? Que os vídeos que o Pro grava, que os vídeos que o Pro está postando, os alunos não estão estudando. E se os alunos não estão estudando, mostra o quê? Que muitos deles não estão tendo interesse. Só está olhando qual é a página do livro, vai lá no livro, olha e
também procura fazer as devolutivas. E tem hora que faz tudo errado, muita gente com devolutiva errada. Tem aluno que tira a foto do PDF que o Pro respondeu na quinta-feira e manda, não é o que eu pedi. Isso ainda continua acontecendo, parece que o Pro é muito chato, mas não é, porque o Pro tem que falar o que está errado mesmo. E aí acontece que tem que assistir os vídeos, porque nos vídeos nós vamos ter o que? As explicações, gente. Tem que ter a explicação. Como é que você quer fazer uma coisa sem ter recebido a explicação? Não é? Então tá bom, Pro, vou encerrar, deixar um abraço e recomendar que vocês assistam aos vídeos, tá certo? Tchau pra vocês.